Olá, aqui é a professora Cíntia, da disciplina Sistemas Flexíveis de Manufatura. Seja bem-vindo à aula 5, ao nosso quinto material, que falará a respeito das operações de produção. Este material foi desenvolvido em parceria com José Vieira, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito bem, quais são os objetivos dessa aula? Apresentar os principais conceitos e parâmetros que estão envolvidos na produção e conceitos de produto. Nesta imagem, eu apresento para você dois pontos de vista. Eu tenho meu material inicial e do outro lado, o parte ou produto acabado e os fragmentos do descarte. Dentro do processo de manufatura entram máquinas, ferramentas, força, trabalho e a transformação acontece. Só que por um outro lado, o processo de manufatura, ele entra com um aspecto muito bacana que é o valor agregado para o produto. E aí o que acontece? O que fará com que eu leve um produto A de uma marca e um outro produto à linha de outra marca? Está no valor agregado. E o que é agregar valor a produto? Eu apresento para você, durante uma aula, nossa aula presencial, 3 vídeos que mostram exatamente o que é agregar valor ao produto. O primeiro vídeo é o que está por trás dos produtos, depois a gente vai ver um estudo de caso e o terceiro é como você se vê com o mundo a respeito de você gerar valor ao produto, que ao mesmo tempo que você trabalha numa empresa que fabrica produtos, você também trabalha com serviço, você vende a sua mão de obra e como você gera valor ao ambiente que você trabalha. Muito bem, temos aqui algumas questõezinhas a respeito dos vídeos para que você possa responder. Próximo passo é assimilar os setores de produção e produto. Temos aqui os setores primários. O que seriam os setores primários? Seria a produção de commodities, ou seja, das plantações. Estamos falando aqui da agricultura brasileira, dos plantations, das agriculturas de grande área, que vão ser produzidas toneladas e toneladas de alimentos. Outro também seria a parte de produção dos minérios, os minérios de aço, a bauxita, produtos que vão ser vendidos para uma outra empresa. Depois que vai ser processado e vendido e transformado, beneficiado, agregar valor a esse produto para que ele possa ser utilizado pelo homem. O próximo setor de produção eles chamam de setor secundário. O secundário convertem o resultado da exploração do primário em produtos. A produção é a atividade principal, mas aqui também inclui a construção e a energia, que também são importantes setores na produção e atividade da indústria. No próximo, o setor terciário. Quais seriam esses? Seriam os serviços da economia, como os bancos, a saúde e os transportes. A produção pode ser ininterrupta sobre uma cadeia contínua de materiais. Uma máquina pode estar dedicada integralmente a um produto específico, sem pausas para a troca do produto. Este é um exemplo da produção contínua em uma indústria de processo e discreta. Agora, a produção ela pode também ser dividida em lotes. Os materiais são processados em montantes finitos. Há interrupções na produção entre os lotes. Este exemplo trata da produção em lote nas indústrias de processo e produção discreta. Por que aplicar a produção em lotes? A acomodação do produto em recipiente de tamanho limitado ou diferentes partes ou produtos feitos em lotes diferentes. O exemplo, para produzir 20 peças A e 50 peças B, a produção deve ser interrompida e o equipamento ser reconfigurado. Quais são as classes de produtos? Eu tenho 2 classes, bens de consumo e bens de capital. Nos bens de consumo, a gente está falando dos carros, os computadores, televisores, os itens de supermercado. E os bens de capital são as máquinas, ferramentas, aeronaves comerciais e as máquinas de construção. São adquiridos por outras empresas para a prestação de um serviço ou produção de bens. Correto? Agora, vamos para as operações de produção. As operações de produção, elas podem ser de processamento e montagem, que é o principal, manuseio de materiais, inspeção e testes e coordenação de controle. Todos esses outros sequentes que eu disse são secundários. Processamento e montagem. De processamento, transforma o material de trabalho em um estado de completude para um estado mais avançado, mais próximo da peça ou produto desejado. De montagem, junta 2 ou mais componentes para criar uma nova entidade. Os manuseios de materiais, que é a secundária. O manuseio e armazenamento são tarefas em geral que necessitam de um meio específico para ser realizada nas fábricas, embora a secundária deve ser feita da forma mais eficiente possível. E em alguns casos, o maior custo de trabalho na fábrica é oriunda do movimento, manuseio
e armazenamento. O próximo, as instalações de produção. Elas devem se ajustar ao tipo de produto, volume produzido e variedade de produto. Para que obtenha mais eficiência de produção, as instalações devem ser organizadas de acordo com a missão particular de cada fábrica. E para isso considerar o tipo de produto, volume produzido e variedade de produto tem que ser considerado. Note que a palavra-chave aqui é ajustar as instalações a essas variáveis. Próximo! Estamos falando ainda das instalações de produção. E aí o que seria o volume produzido? Um volume baixo, classificaríamos até 100 unidades por ano. Um volume médio, de 100 a 1000 unidades por ano. E um volume alto, de 1000 a milhões de unidades por ano. As instalações de produto. As instalações de produção. Estamos falando aqui da variedade de produto, que ela pode ser intensa ou leve. Quando a variedade ela é intensa, os produtos não compartilham ou compartilham poucas peças em comum. E quando a variedade do produto é leve, muitas peças e processos são em comum. Com o aumento da variedade, o volume produzido tende a ser menor e vice-versa. Nas instalações de produção, quando a variedade do produto ela é alta, o volume é baixo. E quando o volume é alto, a variedade é baixa. Das instalações de produção, eu falo especificamente numa próxima aula sobre os layouts de produção. E aqui eu vou apresentar para você os principais, que são os layouts de produção fixa, o por processo, celular e por produto. No layout de posição fixa, o produto fica numa posição fixa e trabalhadores e equipamentos movimentam-se em estações de trabalho ao redor dele. No layout por processo, peças diferentes trafegam por setores de funções específicas, com máquinas e funcionários em cada setor. Os setores são diferentes uns dos outros. No layout celular, quando a variedade é leve, é possível reduzir em células especializadas não muito diferentes entre si e as quantidades maiores. No layout por produto, múltiplas estações de trabalho dispostas em sequência, grandes linhas de montagem em cada estação e uma pequena parte do trabalho total é adicionada ao produto. Muito bem, temos aqui um gráfico a respeito das instalações de produção. Quando a variedade do produto é alta e o volume é baixo, a produção é por encomenda e o layout de posição fixa se atende muito bem a este tipo de produção. Quando a produção ela é em lote, ou seja, manufatura celular, entre a variedade do produto intermediária, eu tenho aqui a possibilidade de usar um layout por processo nele. E o volume produzido, quando ele é alto e a variedade baixa, eu estou falando de produção em massa. E os layouts mais adequados seriam layout por produto, layout por processo. Muito bem. Como que eu poderia caracterizar cada tipo de layout há tipos de produção diferente? O layout de posição fixa é adequado para a produção por encomenda. No layout por processo, ele é adequado para a produção por encomenda, produção em lote e manufatura celular e produção em massa. O layout celular, qual ele se caracteriza para a produção em lotes, a manufatura celular. E no layout por produto, a produção em massa. Relação produto-produção. Eu faço uma relação do volume produzido, variedade do produto, complexidade dos produtos e complexidade das partes. Já sabemos que o volume, já sabemos o que é volume produzido e variedade de produto e como eles afetam a organização das empresas. Agora, para poder determinar o tipo de produção, é necessário considerar dois novos fatores: a complexidade dos produtos e das partes. A respeito da complexidade dos produtos, é a respeito do número de peças, ou seja, dos componentes. E quanto maior for esses componentes, a quantidade deles, mais complexo é o produto. E o número de processos também. Quanto maior, mais complexo peça. Na relação produto-produção, as limitações e capacidade da planta também devem ser consideradas. A capacidade de processamento tecnológico, limitações físicas do produto e capacidade de produção. Na capacidade de processamento tecnológico, o conjunto de processos de produção disponíveis, uma fábrica especializada em laminar chapas, uma fábrica especializada em laminar chapas não fabrica carros, por exemplo. E as limitações físicas do produto, as limitações de tamanho e peso de produtos que podem ser acomodados na fábrica. Deve-se dispor de equipamentos para movê-los de modo adequado e as máquinas para processá-los devem ser de tamanho compatível. Capacidade de produção é a quantidade que pode ser produzida em um período de tempo. É determinada pela quantidade máxima que pode produzir sob condições específicas de produção, de operação. Produção enxuta. As atividades de agregação de valor, processamento e montagem alteram a peça para um estado que o consumidor reconhece e aprecia. As atividades auxiliares são a que apoiam as atividades de agregação de valor sem que
que as principais não podem ser realizadas e as atividades desnecessárias que não agregam valor nem apoiam as atividades de agregação a valor. Se não forem realizadas, o produto não será afetado. Produção enxuta. Temos aqui entrega just in time, envolvimento do trabalhador e melhoria contínua. Entrega just in time é o modo a movimentar as peças no sistema de forma que ela esteja na próxima estação de trabalho logo antes em que seja necessária lá. O envolvimento do trabalhador. Trabalhadores treinados de forma a poderem executar múltiplas tarefas, recebem responsabilidades maiores e participam da solução de problemas na empresa em equipes de trabalho. Melhoria contínua. Busca por maneiras de implementar melhorias nos produtos e nas operações de produção. Tempos de preparo reduzido. Interrupção dos processos. Quando há algo dá errado, prevenção de erros e manutenção produtiva total. Tempos de preparo reduzidos. Usa a engenharia de métodos para minimizar o tempo necessário para trocar configurações de produção. Interrupção do processo quando algo dá errado, que é projetar máquinas e equipamentos para parar a produção quando uma peça defeituosa é produzida, quando uma operação anormal ocorre ou quando a quantidade solicitada foi alcançada. Prevenção de erros. Uso de dispositivos de baixo custo e características de projeto para prevenir erros, como mesas com desenhos dos objetos e ferramentas que devem estar ali. Evita erros comuns, como a omissão de etapas de montagem. Manutenção produtiva total. MPT ou TPM. Executar uma manutenção preventiva e outras operações que impedem que as máquinas quebrem, interrompendo a produção. Uma característica interessante deste programa é o próprio trabalhador do setor executa pequenos reparos e manutenções. Agora, seguem as questões para que você possa responder com tranquilidade. Primeira questão: o que é produção? Segunda: quais são as 3 categorias básicas do setor? Cite exemplos. Terceira: qual a diferença entre bens de consumo e bens de capital? Qual a diferença entre variedade de produto intensa e leve? Quinto: que tipo de produção uma unidade que trabalha por encomenda realiza? A linha de fluxo de produção está associada a qual tipo de layout? Produção fixa, por processo, celular ou por produto? Sétimo: o que é capacidade de processamento tecnológico? Oitavo: o que é produção enxuta? Como ela classifica as atividades? Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu já falei que você é demais hoje? Não! Você é demais! Parabéns por ter ouvido, assistido este conteúdo e espero que você assimile os conteúdos da matéria. Um forte abraço e até a próxima!